Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu estou trazendo um assunto aqui meio inusitado. Você deve ter visto aí no título do vídeo que eu vou falar sobre trading e o xamanismo tolteca. Talvez você tenha até pensado aí, nossa, o Bruno ficou doido de vez, né? Vai falar de xamanismo é o que? Magia, que isso tem a ver com trading? E você vai ver que tem muito a ver. Preparei um material bem legal aqui que vai explicar a relação das duas coisas. Sendo bem sincero, foi até o projeto do Sniper Kamikaze, né, que é o nosso projeto de trade aqui, que a gente registra todas as operações, que eu criei uma estratégia para o trader, que é o Sniper Kamikaze, né, meio que uma persona, e me fez ter esse insight de trazer esse tema aqui para você. Vamos lá, sem mais delongas? Bom, o que é o tal desse xamanismo tolteca? Então, tem um autor que chama Carlos Castaneda, tem todos esses livros e outros, eu confesso que eu li todos esses livros que estão aí nessa foto. Essa foto não é minha, tá retirada da internet aí, mas eu li praticamente todos esses livros e quase todos dele lá nos meus 20 anos. E qual que é a história por trás? Em tese, o Castaneda foi fazer um trabalho da faculdade e conheceu um velho xamã, um velho índio mexicano, tá? Que era de uma linhagem, que ele falava que era de uma linhagem tolteca, que era antigo, de sabedoria, que vinha trazendo ao longo de várias gerações, né, digamos assim, até que chegou no Castaneda, que seria, ele aceitou, por ter visto um presságio ali, uma coisa assim, o Castaneda como seu discípulo, tá? E esse xamanismo aqui, até no começo ele fala um pouquinho de como que o Dom Juan usava plantas de poder, que ele chama, que seria lá mescalita e tal, coisa desse tipo, para ajudar ele a desenvolver uma outra visão de mundo, vou falar dessa forma, mas depois ele sai totalmente dessa parte, tá? Não é uma coisa de usar droga psicotrópica, nem nada do tipo, não. É uma coisa de jornada, de autoconhecimento e de sabedoria, vamos falar assim, tá? O Dom Juan era um velho muito divertido, existe uma grande discussão se ele existiu ou não existiu, né, o Dom Juan, e ele era um velho muito divertido, assim, de ver as coisas que ele falava, e tem muita ligação com uma tradição oriental, de certa forma, um negócio de você superar o ego e coisas desse tipo. E o Dom Juan tinha um conceito bem interessante, que eu vou trazer aqui alguns deles, e um que ele tinha muito interessante que ele falava era o tal do caminho do guerreiro. Tá? Então ele tem essa história como se fosse uma forma de você se desenvolver para... como se fosse alcançar uma iluminação, vamos falar assim, que um budista procura, né, como se fosse o caminho de Buda, ou até um cristão tem ali o caminho, os preceitos, né, para poder chegar mais próximo de Jesus Cristo, ou o que quer que seja, e tinha esse caminho do guerreiro, que é o caminho para você se tornar um homem do conhecimento, depois se tornar um guerreiro. Enfim, isso é uma metáfora, né? Mas é muito interessante. E eu trouxe alguns pontos aqui do caminho do guerreiro para você ver como que tem muito a ver com o mercado, e você se tornar um guerreiro de certa forma é praticamente as mesmas coisas que a gente fala da psicologia de trading, né? Assim, os principais pontos, e você vai ver aqui, se você já tem uma base, eu achei muito interessante trazer essa reflexão. Se você não leu os livros, vale a pena ler, conhecer, se quiser me manda uma mensagem que eu te falo uma ordem que eu acho legal de ver, enfim. E eu trouxe aqui os passos para se tornar um guerreiro. Aqui são 6, tá? Eu não costumo ficar lendo muito slide e tal, mas eu achei que seria interessante trazer aqui, então você pode ir lendo comigo aí, tá? Primeiro, eu vou ler cada um aqui e comentar. Primeiro, aceitar o desafio. Para se tornar um guerreiro, o indivíduo deve primeiro aceitar o desafio de se tornar um guerreiro. Isso significa estar disposto a deixar para trás velhos padrões de comportamento e encarar a vida de uma maneira completamente nova. Peço para você não ir lendo para baixo, ou se ler, dar um pause e ler, para você ir junto comigo aqui em cada um dos pontos, tá? Bom, olha que interessante, ele fala aqui de aceitar o desafio, e muitas vezes a gente fala como que ser um trader é algo desafiante.
as pessoas vendem por aí que em 1 mês, 2 meses você vai se tornar um trader. De forma nenhuma, é um trabalho para a vida inteira, para você ir se aperfeiçoando e polindo até sua personalidade, sua forma de ver o mercado, enfim. E é importantíssimo esse ponto aqui, é deixar para trás velhos padrões de comportamento e encarar a vida de uma maneira completamente nova. Isso tem tudo a ver com o caminho para se tornar um trader de sucesso. O guerreiro aqui poderia ser visto como esse trader que alcança uma consistência de alguma forma ou tem um sucesso nos mercados, né? Segundo ponto, também muito importante aí, assumir a responsabilidade. Um guerreiro é responsável por suas próprias ações e escolhas. Ele não pode culpar os outros por suas falhas ou fracassos, mas deve assumir a responsabilidade total por suas próprias vidas. Quantas vezes aí que a pessoa toma um monte de prejuízo e põe a culpa na corretora, põe a culpa no mercado, a corretora está tentando roubar meu stop, às vezes pegar meu stop, às vezes a pessoa que não estudou direito, não entende o conceito de spread, está começando, nem sabe a diferença que é bid e ask, e que momento de menos liquidez aumenta o spread, pode pegar o stop dela ali só nessa volatilidade dos spreads, coisas desse tipo. É muito comum pôr a culpa, não, a culpa foi do Powell, que falou uma coisa que eu não queria, ou o Trump, né, que era comum de dar umas tuitadas e balançar o mercado. E um guerreiro, ele assume, ou um trader de sucesso, ele assume a responsabilidade por suas ações. Ele escolheu estar no mercado, ele escolheu o tamanho da posição, e onde que está o stop, ou de não ter o stop, que ao meu ver é uma coisa errada, mas enfim, cada um tem sua estratégia, e ele assume a responsabilidade total por sua própria vida, por suas decisões. Faz sentido? Próximo item aqui, viver com propósito. Um guerreiro deve ter um propósito claro e definido em sua vida. Ele deve saber o que quer alcançar e trabalhar de forma diligente para alcançá-lo. Isso aqui também é muito legal. Muitas pessoas chegam no mercado financeiro, tentam virar um trader, às vezes pelo dinheiro em si, que para alguns até serve como um propósito, mas muitas vezes não é suficiente, né? Ele tem que ter ali um propósito que seja, por exemplo, se desenvolver ou ser apaixonado pelo desafio, e ele vai ter que trabalhar de forma diligente, ou seja, incansável, detalhista, para poder alcançar esse propósito, esse objetivo, tá? E vai ter que trabalhar sempre em volta nisso, né? Eu sempre bato nessa tecla também. Beleza? Vamos seguir? Quarto ponto aqui, praticar a impecabilidade. A impecabilidade é fundamental para um guerreiro. Significa ser responsável por cada ato e escolha, como a gente falou, e agir com integridade e assumir as consequências de seus atos. Parece meio repetido aqui, né? Depois eu vou ter um slide só para falar sobre a impecabilidade, que é um conceito bem legal e eu vou aprofundar, tá? Quinto, abraçar a mudança. Olha que legal. Um guerreiro está sempre em movimento e está sempre disposto a mudar. Ele não tem medo de deixar para trás velhos padrões de comportamento e está sempre disposto a aprender coisas novas. Isso também é muito legal e tem muito a ver com um trader de sucesso. Um trader de sucesso, ele não acha que ele tem uma estratégia que vai sempre funcionar para o resto da vida. Ele está aberto à mudança, ele sabe que o mercado muda, os padrões mudam, tudo muda, né? Assim, uma estratégia, os edges, né, que funcionavam, uma vantagem competitiva que ele funcionava pode não funcionar, e ele tem que sempre estar aprendendo, pensando em novas estratégias, aumentando ali a sua caixa de ferramentas, de estratégias ou de indicadores que podem funcionar ou não para ele, tá? Também tem super a ver. E por fim, algo meio filosófico aqui, mas também muito interessante, que a gente vai comentar, é aceitar a morte. Um guerreiro deve aceitar a morte, ponto, né? Isso significa estar ciente de sua própria mortalidade e não ter medo dela. Aceitar a morte é fundamental para viver plenamente no presente. Esse é um conceito que às vezes a gente demora a incorporar, né?
mas é que muitas vezes a gente vive como se fosse imortal, ou um paralelo que a gente pode viver, colocar aqui, a morte para um trader seria ele quebrar a conta dele, né? Ele deve primeiro aceitar que isso é possível, né? E saber que aqui não precisa a gente falar que ele vai aceitar que com certeza ele vai morrer, né? Que quebrar a conta. Mas ele também não pode agir com medo de perder todo o seu patrimônio o tempo inteiro, né? Tem que saber o momento de tomar risco, coisa desse tipo. Mas é mais importante essa questão aqui, aí, saindo dessa questão da morte como quebrar a conta, é aceitar a morte para viver plenamente no presente. O que quer dizer isso? Não viver como imortal, como se você fosse viver para sempre, não ter humildade, né, de que você pode, se você fizer coisa errada, você vai se prejudicar, enfim. Esse é um ponto que fica aqui para reflexão, que cada um pode entender isso de uma forma. Vamos falar um pouquinho da impecabilidade que eu comentei lá. No próximo slide também vai ter um texto maiorzinho, mas que eu quis trazer, que eu acho legal a gente ler esse texto. Você pode pausar e ler com calma mais de uma vez para internalizar os conceitos. Olha só, a impecabilidade é vista como um estado de consciência em que uma pessoa é capaz de manter um alto nível de atenção e vigilância sobre si mesma, controlando seus pensamentos e ações para não se deixar dominar por emoções negativas ou padrões de comportamento prejudiciais. Para Castaneda e Dom Juan, né, tudo aqui é para eles. O Castaneda é o autor e o Dom Juan, em tese, foi o mentor, assim, né? A busca pela impecabilidade é uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que pode levar ao estado de liberdade e poder pessoal. A impecabilidade envolve cultivar a disciplina pessoal e a capacidade de agir com clareza e eficiência em todas as situações, sem ser afetado por emoções ou desejos pessoais. Muito legal isso aqui, né? Tem tudo a ver com trade. Se você já opera um tempo, já lê um pouquinho de psicologia de trade, você vai saber como isso aqui cai como uma luva, né? Essa parte aqui, ó, de controlar as ações para não se deixar dominar por emoções negativas ou padrões de comportamento prejudiciais, a gente sabe como é que é isso. E além disso, essa parte aqui, ó, de agir com clareza e eficiência em todas as situações, sem ser afetado por emoções ou desejos pessoais. Então tem várias coisas aqui que a gente fala, né? O que seria a parte de desejos pessoais? Uma ganância excessiva. Às vezes você entra com uma posição muito grande por uma ganância, um desejo pessoal de ganhar muito dinheiro e sabe que está errado no seu planejamento estratégico ou na sua gestão de risco e acaba se lascando por causa disso. Ou um desejo pessoal de mostrar para os outros que você está certo. Pode entrar várias coisas aqui, né, dessa parte de emoções. Ou que agir com clareza e eficiência em todas as situações. Quais são as situações que você pode não estar agindo com clareza? Você ter alguma sequência de perdas, às vezes você fica querendo fazer aquele revenge trading, né, fazer uma revanche contra o mercado. O mercado me tirou dinheiro, eu vou, então, fazer uma revanche aqui e tirar dinheiro dele, né? Enfim, tudo isso aqui juntado, o que é uma coisa, por exemplo, do trader tranquilão que me fez voltar a isso aqui? Como que não ser impecável estava fazendo ou faz, né? Porque longe de mim achar que eu já atingi esse nível de impecabilidade desse guerreiro teórico aqui criado pelo Dom Juan, né? Ou criado pelo Castaneda. Mas como que muitas vezes agindo sem clareza, por exemplo, deu 5,45, até o momento que eu nem estou gravando, mas eu estou ali, sei lá, ajudando minha filha a fazer o para casa, uma coisa desse tipo, e olha ali e toma as decisões sem ter aquela clareza necessária de olhar com calma, ou toma a decisão levado por aquela vontade de recuperar o dinheiro perdido que eu acabei de falar. Tudo isso, essa falta de impecabilidade, agir sem
pelo menos sem focar e falar, vou tentar ser impecável, vou agir aqui sem olhar trades anteriores, olhando só a estratégia. E isso prejudicou muito o Sniper na última temporada e também nessa, e me fez ter essa reflexão aqui de como é importante ser impecável, tá? Ou tentar ser impecável. O que nos traz o próximo conceito da implacabilidade. O que seria isso, de ser implacável? Vamos lá, vou ler um pouquinho também. Um guerreiro implacável é alguém que não permite que nada o distraia de sua busca pelo conhecimento e pela perfeição. Ele é capaz de superar obstáculos, resistir à dor e ao sofrimento e seguir em frente mesmo quando enfrenta adversidades. Ele não é desencorajado por falhas ou contratempos, mas usa essas experiências como oportunidades para aprender e crescer. Bonito demais, não é? Olha só, também vou tentar quebrar aqui em alguns pontos, tá? Então ele é implacável, por quê? Porque ele tem aquele propósito e não permite que nada o distraia de sua busca pelo conhecimento, que a gente já falou e sabe da importância disso para o trading, e pela perfeição. E essa perfeição aqui não é uma perfeição arrogante, não, é de se aperfeiçoar e de ser cada dia uma pessoa melhor, mais focado, menos incomodado por emoções, por vaidade. É algo totalmente não vaidoso, tá? Ao contrário, essa perfeição não é de se achar perfeito e ser vaidoso dessa forma, não, tá? Essa parte de superar obstáculos e resistir à dor e ao sofrimento, a gente sabe muito bem como é que isso é no trade, né? Especialmente nos primeiros anos ali, quantas são as pessoas que quebram a primeira conta antes de conseguir ter algum nível de consistência e pelo menos não ficar perdendo todo o dinheiro, né? Então isso é indispensável para quem quer ser um trader como carreira ou ter, mesmo que seja como um part-time, mas parar de perder dinheiro e ter alguma consistência, né? Tem que seguir em frente e não pode se desencorajar por falhas. Suas próprias falhas, que você tem que olhar e ver e falar, falhei, e não ficar sofrendo, pensar, ó, fiz o meu melhor, tentei ser impecável e falhei, errei, vou melhorar. E também perdas que fazem parte do jogo, né? Por quê? Porque o guerreiro, ele dá o seu melhor e sabe que muitas vezes tem coisas que estão fora do seu controle, tá? E esse é um lado da implacabilidade. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: o mercado também é implacável. Então, se você não é impecável ou tenta ser, o mercado é implacável e quebra suas pernas, te derruba e te destrói, te engole vivo, se for o caso, aqui até exagerando, né? E vou falar um pouquinho disso aqui nessa parte. O mundo é um lugar imprevisível e hostil, e é implacável com aqueles que não estão preparados para enfrentá-lo. A vida é uma batalha constante e é preciso ser forte e resistente para sobreviver e prosperar nesse mundo. A vida é uma luta constante contra as forças do universo, que estão sempre buscando nos destruir. Todos os seres vivos são constantemente caçados e devorados pelo universo. A única maneira de vencer essa luta é se tornando implacável, ou seja, sendo forte e resistente o suficiente para resistir aos ataques do universo. Muito legal, né? O que acontece? A gente, com a nossa vida moderna aí, de ter uma casinha, um teto, um chuveiro quente, a gente esquece de como a natureza é selvagem, que todos os animais estão aí sendo caçados. Qualquer uma barata, ao sair de um ralo, ela pode ser pisada por alguém, né? Um coelho, ao sair para caçar, ele pode ser caça, né? E é assim que é a natureza real do universo, digamos assim. E isso se mantém. Por mais que a gente tenha algum nível de segurança na nossa vida moderna, tem todas as questões aí de até o próprio ser humano como um predador, enfim. Essa postura de guerreiro, então ele fala do caminho do guerreiro, é um pouco por causa disso.
né? O universo está sempre predando, isso é o natural do universo. Então você tem que ser guerreiro, assumir essa postura e não adianta chorar e reclamar, não, porque é assim, sempre foi e sempre vai ser. Reclamar porque uma coisa deu errado ou porque aconteceu isso. Você tem que assumir essa postura de guerreiro, saber que você deu o seu melhor e seguir em frente, tá? E o universo é implacável, então você tem que ser impecável. Vamos falar um pouquinho da espreita. Esse aqui eu vou passar mais rápido, só que é um conceito bem legal também, que o espreita, né? Que seria espreitar. Também seria meio que uma filosofia de olhar o mundo de forma mais atenta, vamos falar assim, tá? Esse aqui eu não vou ler todo, mas aí você dá um pause aí se você quiser ler com calma, eu vou ler só os tópicos, tá? E esse título aqui, espreitar a si mesmo. Então, além de você espreitar o universo e ver as coisas de uma forma mais detalhista, você pode espreitar a si mesmo, algo que é fundamental para o caminho do guerreiro, que envolve autoconhecimento e compreensão de si mesmo. Importantíssimo para quem quer ser um trader de sucesso. Algumas sugestões de como praticar a espreita em relação a si mesmo, tá? Aí eu vou ler aqui os pontos principais e você lê com calma tudo. Então é observação dos pensamentos, observação das emoções, observação de seus hábitos e comportamentos, reflexão, refletir sobre suas ações, meditação e autoavaliação. Tá? É uma prática constante e exige paciência, perseverança e dedicação. Depois você dá um pause ali com calma aí, tá bom? Então, concluindo, para esse vídeo não ficar gigantesco, espero que eu tenha trazido um pouco desse conhecimento aí dos toltecas ou dos xamãs do México Antigo. Eu acho muito legal essa filosofia, acho que ficou claro aqui como tem tudo a ver com trading. Quem não leu o livro ou não conhecia o Castaneda, vale a pena dar uma olhada. E eu acho que fica claro aqui, não só em relação ao xamanismo, mas outras linhas, outras filosofias e tudo que te leva por um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, também ajuda a ser um bom trader. Uma pessoa que é muito vaidosa ou que é muito medrosa, ou uma pessoa que não se conhece, dificilmente vai ser um bom trader no médio e no longo prazo. O primeiro caminho para você se tornar um bom trader é se conhecer, conhecer seus medos, enfim, tentar estar nessa posição de ser um guerreiro, de ser alguém impecável, né? Alguém esforçado, alguém que está sempre ali pronto para uma batalha, né? Que é o nosso dia a dia no mercado, tá certo? Com isso eu vou encerrando, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar seu like aí, de curtir e comenta. Eu tenho feito menos vídeos fora do Sniper Kamikaze, às vezes eu prometo fazer, mas aí dentro do meu exercício de impecabilidade, eu vou prometer aqui para você que eu vou trazer mais vídeos desse tipo. Mas comenta aqui embaixo se você gosta, se você achou interessante, o que você acha desses vídeos fora do Sniper aí, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.